Olá a todos, neste vídeo vamos resolver um exercício de trigonometria que envolve a calculadora gráfica de um Exame Nacional de Matemática 2011. Temos aqui duas funções f e g. A função f é definida por esta expressão algébrica em R. Esta função g com este domínio vai ter a primeira derivada definida por esta expressão, portanto dão-nos apenas a primeira derivada, dizem-nos que o domínio da primeira derivada é igual ao domínio da função. Muito bem. E é para resolver recorrendo à calculadora gráfica, portanto às capacidades gráficas da sua calculadora, o que se segue. Seja h a função com este domínio, definida pela diferença de f com g, o ponto A pertence ao gráfico da função h, muito bem. Sabe-se que a reta tangente ao gráfico da função h no ponto A é paralela ao eixo OX. Portanto, é uma reta horizontal. Reta tangente ao gráfico desta função h. Querem que se termine a abscissa do ponto A. Ora bem, o ponto A é um ponto do gráfico de h onde a reta tangente é horizontal. Portanto, a reta tangente ser horizontal significa que tem declive zero. E o que nós vamos querer saber é, naturalmente, para que valor de x é que a derivada é zero, porque nós sabemos que a derivada de uma função num ponto graficamente significa que é o declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Portanto, o que é que se quer? Equacionar o problema, reproduzir o gráfico da função ao gráfico que estiver necessidade, indicar a abscissa do ponto A, ou melhor, do ponto A, não, a abscissa do ponto, por acaso chama-se ponto A, com arredondamento às décimas. Então, vamos fazer isso. Vamos então começar por escrever que a derivada da função h vai ser o quê? Portanto, é a diferença das derivadas. Portanto, é a derivada de f menos a derivada de g. É a diferença das derivadas. E, portanto, a derivada de f vou ter que a fazer. A derivada de g já nos fizeram o favor de a apresentar aqui. Vamos então a isso. Pronto, está tudo. Agora aqui falta derivar esta expressão aqui. A derivada de π dá 0, porque é uma constante, e aqui vai ficar menos 4 vezes a derivada de seno de 5x. A derivada de seno de 5x é 5 cosseno de 5x. Que propriedade eu usei? Usei a propriedade, a regra de derivação, melhor dizendo, que nos diz que a derivada do seno de uma função vai ser f' cosseno da função. Pronto, e isto está. Agora, o que é que nos falta acrescentar? Ora, aqui este 4 é uma constante, portanto, quando temos uma constante a multiplicar por uma função, derivamos a função e multiplicamos no fim a constante, portanto, está tudo correto, e a expressão vai ficar esta, e eventualmente eu no passo seguinte poderei pôr um 20 e está tudo. Portanto, recordemos que o que eu quero é saber quando é que a reta tangente ao gráfico desta função h é paralela ao eixo OX, ou seja, quando é que a derivada é zero. E vamos fazer precisamente isso, vamos pôr este gráfico na calculadora para saber quando é que esta função se anula. O intervalo em estudo é de menos 2/3 de π a menos π terços. Vamos então introduzir a expressão toda na máquina. Verificar se a máquina está em radianos, portanto isso é importante. Se nos falam que o domínio é de menos 2/3 de π a menos π terços, naturalmente que tem que estar em radianos, o π evidencia isto. E agora no logaritmo na base 2 nós temos que ter em conta que quando temos um logaritmo, uma base diferente da base de Neper, nós devemos ter em consideração a forma da mudança de base. Portanto, nós sabemos que o logaritmo na base A de x vai ser, por exemplo, ln de x sobre ln de a. E eu digo por exemplo porque eu podia, de uma forma geral, falar em logaritmo na base b de x sobre logaritmo na base b de a. Podia falar de uma forma geral, mas o que me interessa mesmo é trabalhar com ln de x. Porquê? Porque é o que a máquina tem, não é? Ou com ln de x ou com log de x. E, portanto, eu vou escrever na máquina ln desta expressão sobre ln de 2. Ora, o menos posicional. E agora a dividir por ln de 2, simplesmente. Fecha parênteses. Domínio. Ou melhor, vamos aqui ao mode, ver se a máquina está em radianos.
está em radianos e agora vamos ao window, colocar o domínio de definição de menos 2/3 de π a menos π terços. E agora, eu não faço ideia de como colocar o Y-min e Y-max, mas a máquina faz. Tem um zoom automático, a generalidade das máquinas. Vamos fazer zoom 0, zoom fit e na Casio é a mesma coisa. Também lá tem um zoom auto, eles chamam mesmo zoom auto, penso eu. Portanto, zoom fit e ela vai ajustar sozinha o Y-min e Y-max. Ora cá vai então. Ora cá está ela a fazer nas suas vagarezas e apresenta-me aqui esta expressão. Esta linha aqui a tracejado significa que este não é o eixo, não é o eixo vertical. Se eu quisesse saber o eixo vertical, tinha agora que ter cuidado, em vez de parar no menos 1, tinha que parar no número positivo, no 1, por exemplo, mas, portanto, isso acaba por ser irrelevante neste caso. Agora só temos que passar este gráfico para a folha de prova. Antes disso, vamos ainda achar o zero, que era o que eu queria, não é o zero, saber quando é que a função se anula. Nesta máquina é second calculate zero, meter o cursor à esquerda do zero que eu quero calcular, bound é contorno, contorno esquerdo. Agora, contorno direito está-me ela a pedir, eu vou fazer que sim, e agora vou fazer um enter e vou ficar com o zero. Pedem-me o zero arredondado às décimas, pelo que eu vou ter, que vai ficar menos 1.6. Vai ser esse o registro que vamos fazer, menos 1.6 com arredondamento às décimas. Temos que passar o que vimos para aqui, para servir de prova de que fizemos estes passinhos todos, que já não foram poucos. Ora, cá está, um referencial um pouco diferente do habitual, porque é tudo na parte negativa, nós não estamos habituados a usar mais a positiva, ou as duas, aqui é tudo na parte negativa. Começamos por marcar o domínio de menos 2π sobre 3 a menos π terços. Vamos ver se inclui estes pontos ou não, mas isso é indiferente, nesta parte inicial. Só vai ter aqui um pormenorzinho, que é o início, portanto vai ficar assim um sobe, depois aqui um desce, depois aqui ainda um sobe nos negativos e para aqui. Pronto, para aqui antes de cruzar outra vez o eixo. Pronto, assim está muito bem. Aqui este valor, que era o valor que me interessava, é menos 1.6 arredondado às décimas. Portanto, está tudo o que é preciso. Falta aqui dizer que este é o gráfico da galinha. Chama-se a galinha, é mesmo isso. E, portanto, eu agora vou dizer que a galinha de x igual a 0 é equivalente a ter x aproximadamente menos 1.6. E agora vamos ver o que é que eles nos pedem. Ora, só nos pedem a abscissa. Então pronto, parece que já estamos prontinhos para dar a resposta. Sabe-se que a reta tangente ao gráfico da função h no ponto A é paralela ao eixo x. Termina a abscissa do ponto A. Pronto, então o ponto A vai ter de abscissa aproximadamente menos 1.6. Sabemos, portanto, que a derivada da função neste ponto se anula e, portanto, a sua reta tangente vai ser horizontal, paralela ao eixo OX. Vou apresentar agora a resposta. Está tudo dito em relação ao exercício. E, portanto, era isto. Tínhamos que trabalhar na máquina, colocar estas funções todas, portanto, fazer os cálculos, alguns cálculos, depois colocar na máquina. A expressão aqui do logaritmo na base 2 tinha aqui esta parte da forma da mudança de base. Portanto, já era um exercício bastante composto, bastante interessante. Espero que o tenham compreendido. E agora eu quero mesmo um grande like neste vídeo, a subscrição do canal e dúvidas que venham elas aos montes podem ser colocadas na descrição do vídeo. Basta apenas, se não têm dúvidas, dizer que gostaram ou que perceberam. Isso já ajuda o nosso canal. Até à próxima!